Olá, boa tarde. Bem a mais um Velha Guarda, um novo programa das quintas-feiras, com repetição aos sábados à tarde, na TSF e nas plataformas do Diário de Notícias. Um programa conduzido por mim, Marina Crate, e por Cristina Costa e Silva. Hoje, para nos falar de outros tempos no jornalismo e noutras áreas a que esteve ligado ao longo da sua carreira, temos António Jorge Pinto, um nome com presença na redação e peso nas páginas que durante largos anos assinou aqui no Diário de Notícias do Funchal. António Jorge, olá, obrigada por Olá, estares aqui obrigado Marina, conosco. obrigado Cristina, obrigado Bom dia. pelo vosso convite. A tua carreira já vai longa, foi sobretudo no jornalismo, mas não foi só por aí que tu começaste. É verdade, Queres falar um bocadinho do teu percurso? posso, com muito gosto. Olha, esta aventura, entre aspas, porque eu não considero o jornalismo uma aventura, mas Às vezes é. eu acho que, como diziam aqueles que antigamente no circo falava-se muito do arrojo e da audácia no Poço da Morte, eu acho que o jornalismo era um pouco isso. E hoje já lá vamos. Este percurso do qual eu tenho muita gratidão, começou ainda jovem, no Jornal da Madeira. Eu iniciei a minha profissão de jornalista no Jornal da Madeira, curiosamente numa fase muito interessante. Há um concurso, eu tinha concluído o curso de Administração e Comércio na escola, na altura a Escola Industrial e Comercial do Funchal, e o Jornal da Madeira abriu um anúncio, publicou um anúncio a dizer que precisava de jovens talentos para iniciar a atividade jornalística. Não tínhamos, não havia Sr. Jorge, não havia Centro Protocolar de Formação de Jornalistas, Não havia não sequer o havia curso de formação universidade. académica, não havia nada disso. O que havia era a transmissão de conhecimento nas próprias redações, os antigos transmitiam aos mais novos. Aprendi-se com o E é chefe de verdade, eu sou uma redação. prova disso porque eu aprendi muito contigo. É verdade. Durante os anos que bem Obrigado. teve contigo. A avaliação, eu acho isto interessante, era feita pelos que já lá estavam há algum tempo, que depois te diziam se tinhas ou não alguma propensão ou se deveriam apostar em ti. Eu concorri a esse anúncio. Na altura, devo confessar, a minha falecida mãe tinha recebido um emprego, só uma nota. Eu acho piada que hoje temos os nossos filhos à procura de trabalhos e é muito interessante. E na altura, a banca ia à escola industrial saber, funcionários da banca iam à escola industrial saber quem eram os alunos melhor classificados, porque eu os queria empregar na banca. Porque o curso Olha que já te ensinava a incrível. fazer uma livrança, tinhas datilografia, o que era uma letra, tinhas uma cadeira que era economia, era comércio e economia, e portanto, para a banca, eles entendiam que isto era um curso, Era que já já. saías com as Não noções, precisavas da história da economia, não exato, precisavas não da precisava história das nem finanças, que é mais. uma coisa que eu acho perfeitamente Tínhamos desnecessária. caligrafia para eu, aliás, eu estava aqui a fazer um macaquinho Aprendi-se caligrafia. a tentar me lembrar desse tempo que havia a caligrafia que era dentro das linhas, colocar as letrinhas Escrever direitas, nas linhas. A escrever caderno de duas linhas. é verdade. Escrever nas E, linhas. portanto, a minha mãe tinha sido sondada nesse sentido e eu disse que sim, que se calhar era uma coisa que me interessava, não estava a ver mal assim emprego de bancário. Mas eu, desde miúdo, sempre gostei imenso de ler. Eu sou daquela geração que ia à carrinha da Gulbenkian buscar Ainda livros, havias falar Estávamos disso ao aqui com o Citroën. João. Sim. O Nós somos a Citroën parava geração. no Lido, que era onde eu vivia. Primeiro, uma alegria quando via o Citroën Quando víamos chegar. Era uma alegria. Eu cinzento. só de cinzento. O senhor Uma era muito carripana, cinzento. como se diz na gíria, que chamávamos uma carripana. Tens de chegar mais Ah, para a frente, Marina. e, portanto, eu adorava aquela carrinha quando chegava para mim era uma alegria, que eu entregava a remessa que tinha levantado E o e senhor verificava substituía se tu tudo. tinhas estragado os Sim, livros, isso era hein? muito Ah, didático, era, isto tinha era. cuidado. O zelo O pelo tratar, livro, o zelo o pelo livro. zelo, Apesar deles às vezes virem bem castanhinhos, de é teres verdade, passado em mais de 500 mãos sem até dúvida, chegarem sem às dúvida. nossas. Mas era um momento de Essa que grande é o parte da alegria. nossa E, história. de facto eu lia muito, gostava de ler. A minha mãe, eu digo com todo orgulho, era uma pessoa católica, pertenceu a algumas congregações ali na Siciliazinho, que era a capela que nós frequentávamos, que na altura dava Mas ela não te missa. obrigava a ler a Bíblia. Não, mas era assinante de uma revista que eu me recordo, não me lembro o nome, mas que era muito gira, trazia muitos jogos de memórias, trazia muitas histórias de alguns países e eu devorava aquela revista com. Não era as Portanto, era seleções, não. Não, As já. não, seleções. Havia também e a as seguir vou para as seleções. relações, o fruto desse apetite pela leitura, a minha mãe acabou por assinar as relações do Reader's Digest Ainda hoje, ainda e eu, de hoje. facto, foi a minha A minha mãe ainda primeira. recebe. Eu digo Pelo sempre que foi menos a minha parece-me que primeira sim. grande biblioteca, porque aquilo tinha artigos extremamente extraordinários, e Uhum. o percurso começa, e não sei, penso que um pouco por isso, e por também desde os
12 anos ter sido rádio amador. Para quem não sabe o que é o rádio amador, na altura, hoje há os telemóveis, na altura nós comprávamos um rádio e comunicávamos com o mundo em diferentes frequências. Isso ajudou muito a desenvolver E algumas eram, línguas. conseguias, dependia Não, aquilo éramos átomos. Nós é que construímos as ter antenas. Falavas Ter sempre em amigos português com as pessoas? Não, nós falamos muito para a América Latina, América Latina. Argentina, Brasil, Uruguai, Paraguai. E eu passei a ter algum domínio sobre a língua espanhola, porque tínhamos muitas vezes que o francês e o inglês é a língua, embora eles tenham nós tínhamos muitos códigos. E depois, qual era a grande Aquilo era vantagem? interessante, era uma Era forma de porque sair da ilha. tu ias aos Tu Correios. estavas sempre ligado A ao minha mãe mundo. foi aos Correios alugar um P.O. Box, uma caixa, porque nós, por exemplo, para a Rússia, eu lembro disso como se fosse hoje, era um país extremamente fechado. E então havia uma propensão dos radioamadores russos, clandestinamente, quererem falar para o Ocidente. E Olha, que quando eles percebiam interessante. que era uma estação do Ocidente, eles davam logo o código antes que aquilo fosse. Para nós, o que é que depois certificava que tu tinhas contactado com o país? Era a Os tal cartolina códigos. que vinha com código e que mandávamos por uma. E aquilo vinha tudo em código, a dizer no dia tal, como contactei com a estação tal, tal, tinhas que saber o Era código uma da espécie de estação. geocaching. Era joca, exato. Mas E isso dos era anos giro. E 70 deu e uma 80. desenvoltura para falar, Para rádios, já, para para a os rádio, microfones. exato, para tudo, que durou até praticamente aos 20 anos, a altura em que. E é nessa fase que eu, de facto, quando a minha mãe é sondada, eu vejo esse anúncio do diário, eu comecei por ter um primeiro emprego de contabilista, porque o meu curso dava para isso. E na altura aproveitei uma aberta que havia no mercado, que era a maior parte das empresas, pequenas empresas e supermercados estavam-se a organizar. Não tinham contabilidade organizada. E Isso foi o então, quê? A seguir ao 25 de Abril. sim, é 76, para aí. 76. 78, é 78. E eu achei a piada que eu tinha imenso trabalho. E, não, quer dizer, e comecei por fazer isso. Os E meus começava irmãos, o meu cedo. cunhado tinham oficinas de Aos automóveis. 16 anos já se podia começar a Na trabalhar. altura eram os 16. Era aos 16, Foi era. muito, não, foi há muito tempo. Eu Eu comecei a comecei na trabalhar com Rádio Madeira aos 17 em 10 anos depois. 1990, por isso. E, Aliás, portanto, Eu tinha acabado de antes dos fazer cursos 17 escolares. também, era exato, esse. exato, Na exato. Rádio Quando me Madeira. perguntam onde é que eu fiz a minha licenciatura, eu digo que foi na redação. Nas Porque redações. não havia cursos de Não. jornalismo em E Portugal. eu Foi lembro que Rádio essa, Madeira, sim, Jornal da Madeira sim, também, sim. fiquei depois, Eu lembro como o meu uns bons cunhado e os meus anos. irmãos tinham oficinas de automóveis, de reparações de automóveis, e foi o meu primeiro grande estágio de trazer para a prática o que tinha aprendido na Foste teoria. contabilista Foi, das eu oficinas. organizei a contabilidade deles com a ajuda de um outro A verdade é que contabilista. nós estávamos sempre ocupados, não Sim, tu sim, sim. e eu recordo toda a gente começava-se a trabalhar aos 16, 17 anos, Sim, tínhamos imenso tempo livre, sim, sim. claro, não Eu fazia havia, não tudo, havia fazia Diz tudo. uma os Eu coisa. jogava meios futebol sociais. federado, fazia as coisas todas, não tinha. E a partir daí, quando há esse anúncio, eu concorri, e longe de mim, gostava imenso de ler, como já disse, tinha Descobres isso, que gostavas de de escrever. escrever, gostava imenso de Escrever. falar, eu sou um bilhardeiro, como se diz neste livro. Não, em jornalismo és bem informado. Exato. Sou extremamente muito preocupado com o conhecimento, com a formação. Detesto. Sou das pessoas que costumo dizer, fico corado quando digo asneiradas e fico vermelho. As pessoas percebem que eu estou a dizer uma asneira. É, todos nós dizemos, não é? Sim, Sobretudo como mas é aquela está há asneirada tanto tempo. A grotesca. Marina continua longe do Aquela microfone. asneirada grotesca, por não ter tido o cuidado de se preparar, eu fico acanhado. Eu não tenho vergonha de dizer. Não gosto Quer muito. dizer que nós temos noção Mas de quando tu eras acanhado sem as redes sociais e tem os diretos é uma coisa. Quando tu és os acanhado num diretos sem jornal ou num rede. diário, podes reescrever aquilo Pois que posso, mas escreveste. Mas na rádio é mais difícil. eu E não. tu és uma pessoa que te entusiasmas sempre. Muito. Porque eu lembro-me de ter dos 2 anos e meio em que trabalhei contigo, que teve o prazer de aprender muita coisa contigo, na Obrigada. última secretária da redação do É verdade. diário, havia 3 secretárias no fundo e a partir delas se desenvolvia toda a redação. Era o António Jorge Pinto, Sem dúvida. o Henrique O Henrique Correia Correia. e o Catanho. É a E geração. às vezes o Naquela Tolentino, geração. naquela Tu tens geração que contacto desapareceu. Com o Henrique falo também na muitas ilha, é vezes, impossível com o nós Henrique não nos falo muitas encontrarmos. vezes, Esteve aqui embaixo há bocado. falo muitas vezes. O pouco eu tenho, já falei mais vezes, mas ainda falo muitas vezes também. É porque era uma redação em que tu forçosamente tinhas que aprender. Mas Eu lembro-me que eu entrei acho ali que com 19 ainda anos. está a tocar num ponto que é relevante. Eu vou para o Jornal da Madeira, o chefe da cena, o Ernesto Rodrigues, que se dizia, eu E eu, quando confirmei, entrei, Ernesto estava a sair. Olha, se vê só. dizia, confirmei, que percebia muito português. Para mim, o jornalismo Ele era, no começa fundo, o nosso aqui. copy desk. Para mim, o jornalismo começa aqui com. Tu chegavas às redações e havia pessoas que sabiam escrever, que sabiam te É que não se explicar. davam erros. Não, era proibido dar erros. Era proibido dar Neste diário que eu erros. estou agora Isto é hoje, incrível. É que nem saiu um erro, nem no dia a seguir o Luís pensasse. Calixto reunia a redação. Ah, A sim, primeira sim. coisa logo de manhã era reunir a Tu redação. hoje vês nos títulos, nas televisões e em todo o lado erros
Eu Para ainda dar ontem aos vi, eu céus, ontem para vi dar aos numa céus. televisão que os bombeiros de Lisboa pousam para um calendário. Eu não Ai, sabia eles que os bombeiros pousam, andavam a voavam. voar e Tem pousam. asa. Não sabia que os Tem bombeiros asa. voavam. Epá, Mas em relação a isso, eu posso dizer que tive uma experiência com. Eu, no Jornal da Madeira, durante 20 anos, apanhei várias pessoas com licenciaturas em línguas e literaturas modernas, em línguas e sim, literaturas já é clássicas. mais novinha, já Não, apanhaste, já apanhei já isso. E apanhaste. então há uma dessas meninas que vinha da universidade com o cano debaixo do braço teve o azar ou a sorte de sentar ao meu lado durante os anos em que trabalhámos Capaz de ter sido e ela, verdade. e ela, e ela um dia olha para mim com uma dúvida entre, olha, é estar iminente ou estar iminente? E disse, escreve está quase. Sem dúvida. Epá, porque as pessoas É depois mais têm prático. a teoria toda, as línguas e as germânicas e as clássicas e aquelas coisas, e o dia a Mas, dia não existe, nós não sabe, isso não é o que tinha, aprenderam na universidade. e depois há cenas, há célebres cenas. Nós tínhamos um colega na RTP Madeira que tinha dificuldades em ler os textos quando estávamos a gravar, para juntar, fazer a edição. E então tinha um colega que fazia a técnica e nós perguntamos se o colega já tinha acabado a reportagem, já estava pronta, e está a ler, ele está aí tentando. Está tentando. Mas Jorge, diz-me uma coisa. É pena, É. porque essa São preocupação, eu não tenho, atenção, certos valores, eu não não tenho, sei, Marina nem outras Cristina, preocupações. aquele hábito de dizer a minha geração aquela. Eu Não, detesto não, isso. não, não, isso não. Eu detesto mesmo. A Não, expressão nem é eu que essa é a nossa não, intenção não é de isso, é forma só por uma nenhuma. razão simples. Eu sou uma pessoa que tem da humanidade um sentido da diversidade. Para mim, a grande riqueza da humanidade está na diversidade humana, de eu poder concordar ou discordar contigo, E com respeito com sempre uns pelos respeito, outros, e exatamente. é de facto esta grande riqueza que nos abraça, que é de tu poderes discutir a cor que tu gostas e o saber aceitá-la e Hum. depois acrescentar É outra. que nós só temos É a aprender uns com os a maior outros. riqueza que nós temos é esta capacidade. Podemos discordar, concordando, Tu achas que discordando, se concordando. podia, achas que hoje as pessoas são aceitam menos a crítica do que Isso na é que nossa sim. altura? Isso é que Porque sim. nós Ficam éramos todas altamente, ofendidas, sim, nós ficam éramos, É todas isso que eu acho que ofendidas. aliás, mudou. aliás, nós estávamos preparados, e eu não me recordo alguma vez de pensar que o meu chefe de redação, tanto na rádio, como no Jornal da Madeira, como na televisão, que não me poderia criticar. Exato. Eu lembro de o Armindo Abreu, o diretor da RTP Madeira, na Quem altura, eu partilhei a me cadeira na criticar uma rua da vez. Alfândega. Exatamente, Na rua da vê. E eu já Alfândega. venho para a Exato. RTP já com ele como diretor, porque eu Partilhei a tinha secretária com ele. uma palavra ligada a estupefacientes, eu tinha dito mal. E acho que ainda de vez em quando falha. É E ele natural. chama-me a atenção para isso. Quer dizer, isto era normalíssimo. Eu não sei hoje, Não, eu Hoje és acusada hoje de bullying. parece-me Hoje és mais. acusada de bullying. e não é isso. Chamas Hoje alguém a sabem atenção. tudo, percebem Nós tudo, estamos mas aqui ninguém todos. sabe. Vêm das universidades todas. Para mim há uma confusão enorme. Para mim, eu julgo que reside aqui a confusão. Há uma diferença substantiva para mim entre conhecimento e informação. O Sim. conhecimento é qualquer coisa que tu adquires com estudo, lendo, estudando, conversando, trabalhando. A informação é uma coisa que está à mão do telemóvel, está de um clique. Mas E isso não agora é conhecimento, isso é estar e agora com a informado. forma de serem fake news. Isso é estar É informado. isso é Exato, pior. ainda tem mais. Agora ainda temos isso. Vamos ter aí a É, não inteligência é só artificial. jornais. Exato. E É saber a fonte. pior. E Será saber uma a fonte. outra fase. Ter a capacidade de descobrir a fonte. Olha, e uma E das eu acho que coisas é que uma nós grande diferença. tínhamos, tu lembras-te disso, eu lembro-me, não só estávamos ali para aprender, eu acho que jornalismo era sempre uma constante aprendizagem, era interessantíssimo. E depois havia aquela de, nos cafés apanhavam-se as notícias, porque nós não tínhamos os social media, nós não tínhamos os meios sociais. Nada. E Era o então, Apolo, o Diário de Notícias era o era o Apolo. Golden Gate Era exato. e o Golden Era o Gate. centro onde nós Era onde conversávamos. pescavas às vezes os O furos. O falecido Luís Calixto foi talvez o colega nosso com quem trabalha mais anos. O Calixto, até uma altura que corria aí, que para onde o Calixto fosse, o António Jorge ia atrás. Não é? Ele levava, ele gostava imenso de mim. Conversar e aprendia-se muita O coisa. Calixto Até teve uma coisa que eu cito sempre. O Calixto foi dos poucos jornalistas que eu trabalhei durante muitos anos, fomos fundar o Tribuna, estive aqui no Diário com ele muitos anos, fiz 2 programas de rádio com ele, o Centenário e o A Páginas Tantas. O A Páginas Tantas na RDP, aos sábados de manhã, o Centenário na antiga emissora do Cambade, a Estação a Estação Rádio da Onde Madeira. todos estivemos. Todos passámos. Exato. Aquilo era O outra Centenário, escola, o Centenário era mais uma. tem uma explicação. Foi quando o Diário fez 100 anos.
Ah, e por isso chamava-se o Centenário. centenário. Exato. E, portanto, o Calixto tinha uma coisa que o Calixto escrevia, era uma pena fantástica a escrever, como todos vós sabais. E ele fazia Exatamente. uma coisa que poucos jornalistas faziam. Passava os textos para mim e dizia, António, passa o olho nisto, Passa os olhos. passa o Era olho outra nisto. coisa que nós fazíamos, eu E recordo. eu fazia isso. Nós E éramos os revisores Nós uns dos outros, sim. uns dos outros, é mas havia verdade. esta humildade. Mas havia esta ajuda, não é? Esta humildade. Eu não sei os como é que é, porque Eu não também estou não numa sei. redação Eu neste também momento. não sei. Mas, Agora tens os corretores ortográficos, que eles não sabem, mas é por isso eles que não eu digo, não sabem há as tempos palavras. pior nem pior. São tempos Sim, são diferentes. tempos O que eu acho a grande diferença está na falta, em alguma falta de humildade em aceitar É a isso crítica e a mesmo. observação. Acho que é a grande diferença. Eu acho que nós Porque o resto aprendemos são melhores tanto. preparados que nós. Eu não tenho dúvidas. E Tenho, acho quer que dizer, nós melhores hoje é mais preparados, fácil fazer jornalismo. muito mais. Eu acho mais fácil. Eu tenho histórias, graças a Deus, de querer Nós mandar temos a o acesso às reportagem. Eu notícias. tenho e vocês têm. Queremos mandar reportagens quando íamos ao estrangeiro, era o Carmo e a Trindade. Quer dizer, nós passamos Era do mais tempo telefone a tentar fixo. ligação para a Madeira E não, do que não era não só era só telefone isso. fixo, era modem, tu tinhas Era que o levar modem. uma ficha Quando Rita fui ao para modem, meteres na ficha Rita do telefone. tinhas que desmontar o quarto do Ah, hotel à procura de uma ficha e à procura de... desconectou o telefone. Não, mas era. Tinhas que ligar o telefone, porque quem ligava era a rua do telefone. Depois alguém ligava para o acionista, ligava para o quarto. E não podia falar Não, contigo, tinhas que rebentava-te a computador. comunicação, podias ter levado horas a A conseguir. construir. E assim caía, porque eu não podia receber. Quer Não. dizer, Eu lembro de trabalhar no diário com umas Nós disquetes. tínhamos um stress. Era um Esse fadalho. stress não se conseguia evitar, que era. Não, mas sabes que depois havia a gratidão, que é isso que eu tenho dos E o jornalistas. sentido, Outro pormenor e um dos talinho para jornalistas. improvisar que nós tínhamos. Sim, muito, muito. Sim, Tinha que ser. sim, Como é que sim. tu fazias? A última da hora e tudo, notícias de última hora e tudo. Como é que eu fazia? Eu desenrascava-me, mas sempre que a preocupação. E quando eu tinha dúvidas, ligava a alguém que me pudesse ajudar. Que acho que é outra coisa que falta hoje. Não, hoje em dia toda a gente sabe tudo, Eu ninguém. hoje, Marina e Cristina, eu vou a programas de comentário, quer na RDP, quer na RTP, e eu ligo a pessoas amigas A pergunta. para dizer, eu vou dizer isto sobre isto. O que é que vocês acham? Qual é o Pessoas daquela área. daquela. E as pessoas dizem, então Jorge, eu não ia por aí, no teu lugar não ia por aí. Mas tens aí duas ou três coisas que eu provo. Ok, então para onde é que achas? Por aqui, ok. Outras vezes, exatamente, olha, vais para um caminho que nem me tinha pensado. Isso é muito bom. E não acho, eu faço isto. Eu também ainda Está faço. no brainstorming. Eu brainstorm. Nós fazíamos muito mais brainstorming. Sem saber que se chamava isso. Nós Sem andávamos. saber que se chamava Nós brainstorming. tínhamos um termo mais giro que era andávamos a picar os melhores uns dos outros. Os outros. Que isso é que era a verdade. Brainstorm. Isso é que era a verdade. É E verdade. depois desse percurso, para fechar este capítulo, eu de facto, dentro de um grupo de 60 ou 70 candidatos jovens, entre os quais o Henrique Correia, o Duarte Azevedo, e outros que não estão aqui no E ativo, aposento mais tarde num concurso. eu do Jornal venho, da Notícia, portanto, venho a saber pelo coordenador do curso, que era o fundador do Jornal do Dia, na altura, que o Jornal da Madeira ia selecionar dos jovens. E ele chamou-me para dizer que eu era um deles, mas para não dizer nada, o Cone Veloso é que ia me chamar. Era o Cone O Veloso. Cone Veloso. Tu ainda apanhaste o Cone Veloso. Eu apanhei o pior susto da minha vida com o Cone Golosa, mas já conto. E, portanto, o Cone Veloso chamou-me, as coisas entre eu e ele acabaram mal, por uma coisa que eu considero justa, que foi o despedimento do nosso grande amigo, do meu grande amigo José António Gonçalves, É verdade. poeta e jornalista, que foi muito mal desprezado pelo Cone. Foi mal tratado. Foi muito mal Foi injusto. tratado. Eu não acompanhei essa Eu altura. estava na redação, foi muito... Eu acho que entrei depois disso, porque Foi foi muito uma mal. redação completamente nova. E eu tive, na altura, não é abreviar a conversa, mas na altura, quando isto passou, eu fui testemunha a favor do Zé António, testemunhando contra o jornal e com toda a gente a dizer que eu ia-me sair mal, e eu disse que não me interessava sair mal se de facto fosse ao tribunal para dizer a verdade. Isto para dizer que eu, aos 24 anos, tenho uma acariação no tribunal com o padre, com o senhor Conde Tomé Velosa, que me enche de orgulho. Uma acariação no tribunal de trabalho, Aos 24 aos anos. 24 anos, para contraditar o Conde Velosa, que era Para dizeres a verdade. uma figura arrogante. Era. Eu devo dizer que tremi, mas na altura lembro de falar com a minha mãe, porque eu perdi o meu pai muito novo, a minha mãe foi meu grande ombro, e a minha mãe dizer, eu tenho confiança em ti, vá dizer o que tu tens para dizer e que Diz achas aquilo deve ser. que o teu coração te manda dizer. E eu virei o julgamento ao contrário, que o João António estava a perder. O Gilberto Teixeira, na altura, era testemunha, era subchefe de redação. E era testemunha do jornal, claro. Não, ele era um ninho. Na altura também não sabíamos isso o que era, mas era um ninho.
E foi um momento que eu guardo com muita, porque não sei, às vezes penso que foi aí que também despertou-me um certo sentido para o outro. A Eh, justiça, sentido de E eu ainda justiça, hoje tenho muito isso. Não olho solidariedade. para isso. Essas questões a mim não me tocam só com os meus filhos, que é para mim a minha maior realização. São os meus filhos. Eu tenho, não quero saber de mais nada. Foi para mim a grande obra-prima minha. Foi. Mas é, Mas tu despertaste para a justiça numa altura tem que em que ser. a justiça ainda encontrava o cónigo, porque depois houve um julgamento do Serra Pinto que Também, foi adiado também. durante mais de 20 anos porque o cónigo nunca foi notificado, porque não encontravam o cónigo, nem morada era Mas o desconhecido, Cabral no Fernandes, diário. É aquelas coisas que Cabral se Fernandes, consegue que era um fazer à justiça. advogado, Cabral Fernandes, um advogado da nossa praça muito conceituado, disse à rasca, e eu lembro que o pedido deles foi uma coisa lacinante, porque eu não aceitei ser testemunha, nem de um nem do outro. Hum. Mas quando aceitei, o cônego, o Cabral Fernandes veio-me a pé dizer, António Jorge, tu és muito amigo dos António. Eu frequentava a casa dos António. Eu hoje percebo algumas coisas de música e digo aos Antónios. António, a pessoa que eu Era conheci, uma tinha enciclopédia. a maior discoteca Era de uma LPs. Ele tinha enciclopédia uma incrível. sala que era só LPs e CDs. E depois fazia-se tudo Epá, muito por carolice, não, por... ele era uma Não, coisa não Ele era espantosa. um era. apaixonado Até o pela música, era. jornalismo. Ele era uma coisa espantosa. Era. Olha, tu estiveste também ligado, fizeste durante muito tempo a E edição peço desculpa por política. este momento menos agradável, mas Não é, não Não é é. menos agradável. É para Se isso tu que este tivesses, programa existe. se tu tivesses encontrado o cónigo na primeira Natal do Jornal da Madeira, eu entrei a 7 de novembro no jornal, tinha saído daqui em setembro, depois a 7 de novembro entrei no jornal e no primeiro Natal, coincidência ou não sei a quem é que eu ia oferecer, se aos meus avós ou não sei, um jarrão que tinha no sino. E eu era a única pessoa do sim. era a única pessoa. Não O lembras disso? sino de Lina Fernandelas, onde hoje é Não sei o multióticas, que, mas é multiótico. multióticas ou é Natura, Grande uma loja, coisa assim. grande loja. E eu saí do O jornal, fui Seno comprar o jarrão ao Sínio e entro, vou pelas escadas do jornal de cima para o primeiro andar, de jarrão debaixo do braço, e o Sacone, muito simpático, eu disse: Ah, é um presente para quem? Eu, na altura, teria dito para quem era, e ele disse: Ai, o que é tão grande? Eu disse: Um jarrão. O homem nunca mais me pôde ver à frente. Eu era a única pessoa do planeta que não sabia que era o apelido dele. Mas eu estava ali há um mês, é um jarrão, depois chega à redação e comento, e disse: O Conde não gostou nada de que lhe disse Só fez para fechar o isso, jarrão. quando o Cabral Fernandes me liga, Entraste o Cabral logo. Fernandes A vem matar. aqui, onde estamos, do outro lado da rua, à redação do Jornal da Madeira, aqui, pedi-me para descer, eu desci, e ele faz-me um teste de toda a situação dos António. Estava convencido que os António, face à forma como as testemunhas não estavam a dizer a verdade, que só havia uma forma de contrariar toda aquela narrativa, que era uma criação e a única pessoa era eu, porque era o que estava na redação, estava eu, o Ernesto e os De António. coragem. E na altura, o Manuel Câmara, que tinha um apelido esquisito, que eu não vou dizer por educação aos nossos ouvintes qual era o apelido dele, porque foi apanhado, hoje chama-se pedofilia, na altura ele rebentou com o final do curso de jornalismo que se fez em Santana, porque foi apanhado lá num palheiro por um Oi. campónio, e pronto. E o resto da história, penso que as pessoas percebem, e tivemos que Pois, sair. nós tínhamos, havia muitas Tivemos que histórias. sair o autocarro teve que ser, fomos todos em passo de corrida para o autocarro e tivemos que deixar Santana por causa desse menino e que curiosamente era um protegido, sabe lá Deus porquê, os pecados da igreja, as questões insondáveis da igreja, Muitas porque é questões. que era protegido. E Ainda foi não ele que de conseguimos facto passou a explicar. vida a provocar o Jean António e o Jean António, coitado, Um o dia Jean passou-se António da cabeça, não sim, é? ao fim de um ano e tal, e o Jantano era de estrutura baixa, agarrou-se assim à porta de entrada e ele veio provocá-lo e dar ordens, que era um fulano que nem sequer carteira de Não, jornalista, nós tínhamos e estas, estas situações. dei-lhe com os dois pés uma coisa, e esse, o Emanuel Câmara vai aos pampilhões pelo soalho da redação. Pampilhões, eu adoro. É o tempo que eu não ouvi uns pampilhões. Pelo soalho da redação, e aqui foi, vocês estão a ver o alvoroço, foi aqui, e toca testemunhas. A maior, todos eles foram, e eu pus-me de uma forma, não fui neutral, porque não, eu era o mais novo de todos e menti fora. Quando isso acontece, eu senti que tinha esse dever, e o CON, quando soube que eu ia ao tribunal, chamou-me ao gabinete para me dizer isto. Então, tu vais testemunhar contra quem te dá o pão de cada dia. Ah, Assim. pois. E aquilo mordeu-me imenso. Eu disse, não. E Não se não tinha sei nada. aqui, você. Não, Confundia-se eu tudo. lembro do que disse, eu tenho um enorme orgulho, não sei como é que isso sei, mas penso que era. E disse: não, não é o meu pão de cada dia.
e vou testemunhar pela verdade. E aqui até parece que o padre sou eu, e vou, não, disse. Parece que o padre Essa sou eu, e história. vou pela verdade, e vou ao tribunal dizer a verdade. Depois, o Sr. Cónigo faz o que lhe apetecer. Mas Exatamente. fiquei ali. Olha, por falar em verdade, O Ernesto há um defendeu tema. unhas e dentes. Olha, O Ernesto grande foi. Ernesto. Já foi. Ah, Mas ele achava, aliás, eu fui para o Diário desculpa, para o Diário de Notícias só à terceira vez. O Ernesto Rodrigues não me deixou sair por duas vezes. A primeira, com um conselho que eu sempre aceitei. Ele disse: Você só tem 2 anos disto, António Jorge, você vai se meter na boca do lobo. na boa do- O pois. Diário de O diário Notícias era sempre é. tido como muito mais agressivo, Exato. era um ambiente E eu muito acho mais que ele disse: Você vai competitivo, não chegar lá, era? que eu não tenho dúvidas. Mas se quer um conselho, fique aqui mais um tempinho. E fiquei. A ganhar Ganhaste caldo, a calo. ganhar Era isso que ele disse. E esta depois fiquei, aceitei o conselho dele. Passado um tempo, tive uma segunda sondagem, não muito coisa, fiquei. E então à terceira ele disse: Não, António, você agora vai, porque à terceira já depois. já não, tudo- Já não se convidam mais, não é? não voltam a convidar. E tu, entretanto, há um tema que há situações impossíveis de contornar e tu fizeste durante muito tempo parte da edição política do Diário de É Notícias. verdade. Como é que tu vês neste momento o que se está a passar na Madeira? Não se pode estar aqui e fingir que não se vê o elefante na sala, não é? Todos nós gostamos das boas das notícias. É uma má notícia, mas para nós é tema quente, vamos fazer manchete. Tu, neste momento, quando o governo cai, se tu estivesses neste momento na tua secretária, no Diário de Notícias, como é que tu abordarias isto? Como é que tu falarias disto na tua relação com os teus colegas? Como é que tu vês isto neste momento? Tu Como se falava colocas, naquela altura, falava-se de tudo aberto. Falava-se tu de tudo colocas abertamente. uma É grande outra coisa questão. que é interessante. Tu colocas uma grande questão, porque ao contrário do que as pessoas, a maior parte da sociedade diz que a política é uma porcaria, e é, e eu tenho alguma experiência nisso também, mas infelizmente é a política que nos comanda a vida. É. E esta falta de noção para se perceber o quanto a política interfere na tua vida, no teu presente, no teu futuro, dos teus filhos, dos teus netos, da tua É uma vida causa cotidiana, social. é uma causa social. Como diz o Papa, servir na política é servir o bem. Agora, se interpretem assim ou não, é outra história. E eu tenho A pela política política seria esse para respeito. servir. E eu acho que a Nós primeira partimos do questão, princípio que é para isso que se sem está na dúvida. política. A primeira questão, na altura que eu fui editor, entre 93 e 94, também numa altura complicada que foi a transição do Cavaco. É verdade. Eu fui para Lisboa, o E foi Roberto... também a transição do diário, que Exato, passou a ser também a para cores. quê? Exato. O Calixto, na altura, o diretor de então, o Dr. Zé Câmara, que é a figura que já agora presta homenagem pela forma, o dinamismo que imprimi no Também diário. está na nossa lista. Exato, imprimi no diário, foi uma figura incontornável, será sempre uma figura incontornável. Fiz-lhe essa sugestão e eu fui para o Algarve, o Calixto para o Norte e o Roberto Ferreira, que hoje voltou à casa, foi para Lisboa, que já era correspondente lá. Fomos fazer pela primeira vez, o Diário fez uma cobertura nacional das eleições nacionais. Foi uma coisa fantástica, com histórias diárias todos os dias, do Norte, Centro O e Sul. problema era mandar as comunicações do quarto do hotel, não é? Do hotel. Mas isto para dizer que a abordagem que nós fazíamos da política, o jornalismo era muito sério. E tinha várias variantes. Uma delas eu lembro que havia sempre a preocupação. O Calixto tinha muito isto, e eu quando estive também à frente do Tribuna, e mesmo aqui, fazia muito isso, que era, nós não podemos lá, há certas notícias que tu não podes largar. Enquanto não percebes que essa notícia já entrou na cabeça das pessoas. E o que eu noto Olha, é um ponto hoje... interessante. Não se deve. O Calixto dizia sempre, não largamos o osso da mão. E só com isso é que tu consegues ajudar as pessoas a formar um pensamento. Porque se tu publicas uma notícia hoje, ainda por cima, muitas vezes, e não, mais uma vez, não vou entrar em comparações, mas de facto, eu reconheço que hoje há um problema grave no jornalismo. E eu não concebo o jornalismo sem duas coisas, sem contraditório e sem confrontar. E infelizmente o jornalismo... Confirmar e confrontar. Nunca se confronta, ouvir as duas partes. O nosso falecido colega sempre os dois Plantino usou uma expressão há muitos anos que dizia que os jornalistas estavam a transformar em microfones de pé, que era só chegar ali, gravar e ir embora. Aqui, acabou. E, portanto, isso eu acho muito mal. E não é uma crítica. Se repensa, nem depois, se pensa. às vezes ouço pessoas dizerem assim, mas António Jorge, mas tu tiveste no nosso tempo, as coisas mudaram imenso. Ora, então, eu a isso respondo assim. A verdade continua a ser a verdade. Não é isso.
O povo diz uma expressão que esta eu vou ter que dizer. Quem muito se agacha, o Aparece-lhe. coisa lhe aparece. E portanto, eu aprendi ao longo da minha vida, quer seja de forma individual, quer seja em grupo, quer seja em sociedade, as sociedades, as pessoas, o coletivo, quando se recua, quem está a causar essa pressão tende a despezinhar, a dizer eles têm medo, vamos em cima. É no fundo como a luta de boxe. Agora tenta aqui, ó. Tu hesitas, Exato. E o que eu digo sempre, não. Nós também tínhamos família, nós também tivemos filhos, nós também tínhamos responsabilidades financeiras, contas a pagar. mas nunca deixamos de questionar aquilo que era preciso questionar. Independentemente de quem comanda os jornais, E da quem não pressão comanda que os se jornais. tivesse. E, portanto, Havia esta pressão. situação também, eu lamento dizer isto, mas muita da situação política que se vive hoje na Madeira também tem muito a ver com a má comunicação que temos na Madeira. Investigação, por De que exemplo. não informa, ou informa muito mal, ou informa de forma precária. correr. Mas Ou estás só a falar informa- da má comunicação social ou da má comunicação que é feita antes da comunicação social? Não, é a própria comunicação social, que partindo do pressuposto que a comunicação oficial chega, apenas transmite a comunicação Limites. oficial. Eu vejo isso E, nos portanto, países onde eu também. não se faz investigação É para perceber investigação, aquilo que o político, que aquilo que um político está a dizer, É verdade ou se não? corresponde à verdade ou não, ou pior do que isso, se é mesmo uma mentira pregada. Porque não nos E esqueçamos que quantas vezes é e passamos. a política Quase vive que se muito deixa mentira. passar a mentira. A política vive muito mentira. mentira. Nós Infelizmente. tivemos na Madeira um general que foi o primeiro primeiro-ministro, era assim que se chamava, o primeiro ministro para Era as o, regiões era o Ministro da ministro República, da República Ministro na da Madeira. República. Lino O Miguel. general Lino Miguel. E eu conheci bem, porque na altura eu tenho um irmão mais novo que eu, 2 anos, foi funcionário público e trabalhou todos os primeiros anos com o Lino Miguel. E eu cheguei a ir muitas vezes ao Palácio São Lourenço a convite, eu lembro que ele dizia, traga aqui o seu irmão para dentro tomar um café. Eu falava imenso com ele sobre Havia- tantas coisas, sobre tantas coisas. E ele disse uma frase uma vez que eu nunca mais esqueci e tenho usada pelo longo, mas sempre citando. Ele dizia, o político não está obrigado, não tem que dizer toda a verdade, mas não pode mentir. E o que nós assistimos nos últimos 15, 20 Agora anos na mente-se política sem- portuguesa é a mentira sem pregada todos os dias. qualquer E depois o noção. jornalismo, que também devia ter alguma honra quando nós tínhamos estes problemas graves, como a Madeira está, o Calixto mandava-nos para a rua ouvir diferentes pessoas Vai da ouvir, sociedade. vai... Todos Era os isto que dias dizia, enchíamos fazia jornalismo na páginas, rua. enchíamos páginas com pessoas de diferentes opiniões. Podíamos não dar só uma versão, dávamos diferentes versões das Aliás, coisas. havia um quadradinho no diário que eram 5 opiniões diferentes Exatamente. das pessoas. Já, Era... isso tem falhado. Está a E não falhar. vou ser simpático. Está-se a ouvir as pessoas. Não vou claro ser que não, simpático, não eu dá. tenho do jornalismo a grande arma da qualidade da democracia. E quando o jornalismo falha, tudo o Falha a resto falha. democracia. Falha a democracia. Então concordas que o jornalismo é o quarto poder? Como Neste tanta momento, gente diz? não. Ou era o quarto poder na tua O altura? jornalismo neste momento não tem influência Não absolutamente. Da tínhamos. maneira que estava, nem sequer cativa muitas pessoas. O jornalismo Por hoje... isso o Mas sucesso não das será por plataformas isso que de os streaming, jovens, não é? exatamente, não será por isso que os jovens também dizem, e não é só, por exemplo, eu acredito que nós vamos ter uma das coisas que me envergonha muito, são os níveis de abstenção que nós temos. Mas eu receio que desta vez tenha muito mais abstenção e até não posso criticar. Sim. Eu até compreendo. E compreende-se que os jovens hoje digam, pá, aquilo é E atenção, uma eu acho que temos baldaria, extremamente cada um competentes atira na no área da seu. política. Acho que temos colegas no jornalismo extremamente competentes. Mas eu acho que se Temos, deixam mas estamos a condicionar. E eu também não aceito essa história de que eu também tenho família, mas toda a gente nos seus empregos tem família. Sempre tivemos. E isto é que eu sim, tive. Se há uma coisa que as pessoas muitas vezes dizem, o António Jorge é um bocado, puxou direto. Puxo, não consigo ser de outra Mas também maneira. Eu também não aprendi a ser de Tenho outra maneira. aprendido. Se calhar foi ter aprendido a trabalhar contigo. Tenho as duas, mas é que eu não Provavelmente. consigo ser de outra. Eu tenho uma dificuldade, eu digo isto, eu tenho duas dificuldades na vida. A primeira é ver uma coisa e aqui tentar dizer que negar não é aquilo o que que a eu minha estou a dizer. vista está a ver. Não consigo. E a segunda é pensar numa coisa e não ser capaz de a dizer. E de pensar uma coisa e dizer o contrário. Estás do a que estou ver de onde é pensar. que veio a minha mania de dizer tudo do Jorge Mas Pinto? isso é trair-me a mim próprio. Por muito que eu tenha a abordagem, tenho cuidado é com a abordagem, como eu falo. Isso prejudicou-te na Vá lá tua e ida à Não, política? Na tua vida Podes. política, que tu tiveste uma passagem que Muito, dizes que foi porque eu muito não gosto. triste pela Para política. mim foi a parte mais triste da minha vida, porque foi onde eu Teres, percebi. Não, foi uma experiência. Eu não dou, foi uma não experiência. dou por desbaratado o tempo que nós
investimos, seja lá no que for. Só que tu a seguir fazes uma avaliação, Cristina e Marina, e a avaliação pode ser mais positiva ou menos positiva. E normalmente não ponho isso de rastros. Chega à conclusão é que de facto foi algum tempo perdido na justa medida. Enquanto tu estás num sítio que tu percebes que há poder para mudares as coisas, que esse poder existe e que é que não se- desperdiçado constantemente por coisas que te explicam que tu não consegues entender. Quer dizer, tu consegues entender. Tu estás a falar da tua assessoria de imprensa ou antigo secretário, o Era outra Teófilo? coisa que nós não Amanhã. tínhamos. Havia assessor de imprensa como há hoje. Havia o Paulo Pereira na Quinta Sim, Vigia, Paulo ponto. Era, a assessoria de imprensa era feita Tu achas que uma pessoa que tem um sentido do coletivo, que vai por um sítio, que sabe que é possível fazer, estás ali no centro da decisão, que é possível fazer certas coisas, e depois que te dizem a ti que não se deve fazer porque o está lá em cima diz que não, porque toca naquele, porque toca naquela e naquele outro, e eu digo, então o que é que eu Mas faço aqui? o que é mais triste Então, é o que é que que eu faço aqui? isto Então, também pertence a esta panóplia? Então, eu também faço estás parte tu aqui a fazer o Quanto quê? tempo é que ainda aguentaste? Já aguentei uns anos e meio, A pergunta que eu 3 costumo anos. fazer, pelo menos é a mim Melhor, toda a própria. gente dizia que eu era louco, que dá um bordado. E mais uma vez, lembrei-me do tempo do padre, do Cone Veloso, Mas que como é também que era a minha vida. exatamente, pensar bem, Deus tem mas sido generoso comigo. Eu sou estás a católico, ver, eu estou sou praticante. agradecido. Eu agradeço Eu muito a costumo dizer, vida. mas eu preciso disto. E Agradeço ter dois pergunto aos filhos madeirenses, fantásticos. precisamos disto? Um casal, o João Pedro e a Matilde, que enchem-me a vida, preenchem-me a vida com todos os gostos que nos dão, com a alegria que dão, mas são mais as alegrias. Olha, E eu sinto que luto por falar em eles. João Pedro, Faz-me imensa pena que hoje, eh, com estes problemas que estamos aqui a falar, Que não se tu possa investes dar nos teus filhos e depois o estrangeiro fortunas e depois eles saem para o mercado de trabalho e e dizem que vão-se só valem embora. bilheiros, apetece-me dizer, vão todos à mé. Desculpa, Dá- eu sim, apetece. também começa Não, com M. Mas também têm que ter a exatamente. coragem nestes espaços públicos de pôr os Dizer outros a não pode pensar e ser. dizer pôr os outros a Aqui, pensar. sabes o que é que me Qual é o faz? receio de se mudar de partido? Olha, tu sabes Em o que é que democracia, qual é o receio de se não mudar de tem. partido? Exatamente, Queres democracia. tu dizer de se mudar o sentido de voto? Sim, Exatamente, porque não? porquê? Ah, O que é giro é estar 50 anos com o mesmo partido. Desculpa, é um isso anacronismo. nem é, É um nem é No estabilidade. nome dos Aguiares havia uma velhinha que sempre tinha votado na mãozinha do PPD. É um A anacronismo. vida toda. Na mãozinha do PPD. E isto não tem E nada a ver agora com estão a olhar para ela. Cristina Marina, Estamos isto não tem aqui, nada a fui ver. eu que eu É um disse. anacronismo manter 50 anos um partido no poder em democracia. E nós sabemos que isto mantém-se há 50 anos porque nem tudo é lícito. Ponto. E já está. Já Ponto. está. Agora, por Porque se exemplo, fosse lícito, não teria acontecido. Só acontece porque há coisas ilícitas que ninguém quer investigar e que ninguém quer dizer. falta o jornalismo da informação. Falta. E falta a justiça também ser mais célere. Duas coisas que colocam a democracia num patamar de excelência. Bom jornalismo, boa justiça. Diz-me só uma coisa, tu falaste há pouco no João Pedro e na Matilde, e deve ter sido por isso ou não, que tu falaste que tu gostas de crianças, não é por serem os teus filhos, tu marcaste uma época do Diário de Notícias com a malta do Manel. Malta do Manel. A malta do Manel era uma verdadeira pedrada no Estás a charco lembrar uma das do coisas que mais jornalismo. me comove. É verdade. Foram anos e... Quantos anos estiveste Foram ligado 10 ao anos. suplemento? 10 anos. Deu-me um orgulho enorme esse trabalho, porque primeiro eu senti que estava a fazer duas coisas que a Madeira não tinha. Eu lembro de usar a Câmara, chegar ao meu pé, o diretor do Diário, na festa de Natal, no restaurante A Parreira, e peço desculpa, se depois quiserem dar uma espetada de Não, nossos não. três, nós aceitamos Nós pela aceitamos. promoção. A promoção. Não é corrupção que não chega aos 200 euros. Agora é Estás a ver? 150. É 150, já Agora é passou, 150. pronto, não sei, então já se calhar vamos ter que comer só uma sopinha. Mas o respeito ainda paga. Ainda paga, não Com sei, está 150 tudo euros ainda ok. consegue. Não, e o Zé Câmara, a malta do Manel tinha a Marina, que é uma pessoa que a Marina Caldas tinha estado aí. Eu sempre adorei a Marina tinha as suas virtudes e os seus defeitos, mas eu não ponho defeitos nenhum na Todos Marina. nós temos. A Marina, para mim, foi uma pessoa muito particular. Ela foi minha colega na Sim, estação. o que ela fez no jornalismo, Acho que tens aí uma Era coisa a tremer ao arrojada. teu pé. tudo o resto, é verdade, tudo o resto não É bom que não interessa. faz barulho, só faz vibração. Temos de trazer a Maria. Um dia deste a um programa Fala na desse. Marina. Há umas histórias interessantes. Ela Cristina está a tem insinuar- histórias. A Cristina está a insinuar outra coisa. Não fui eu, não abri a boca. Não, eu sei, Eu só mas disse tudo que é uma bem. coisa a tremer. Estou a A dizer que é um vibrar, barulho. exato. E depois dizes que falámos na Marina, epá, isso é um barulho. E olha, que não eu vai ter aqui, que mas não sou eu. Vou beber um bocadinho de água para não me melhor. engasgar. Podes Melhor, é melhor. Olha, tu, entretanto, também
passas E ele depois. só, pois, eu não acabei o raciocínio. E ele, nesse jantar, diz-me assim: Então, Jorge, prepara-te para tomares conta da malta do Manel. Eu disse: Mas como? Eu tenho tanta coisa para Agora, fazer. Disse: Eu tenho, cuidado. era para os miúdos, eu tenho tanta Exato. coisa para Porque eu fazer. tenho filhos. Nem não tinha na altura, não. E Exato. ele disse: Não quero saber. Vá para casa e segunda-feira traz-me um projeto. E é que eu percebo uma coisa tão gira. Assim foi. Eu fiz uma avaliação do que tinha sido feito. Lembrei-me daquela velha máxima: se Maomé não vai à montanha, a montanha vai a Maomé, porque isto o que é que eu queria dizer com isto? O Zé Câmara estava agastado porque queria que a malta do Manel impulsionasse os jovens e enchesse salas com Exatamente. ideias. Era punhamos os jovens a escrever, O que é que eu me lembrei? a Foi ao ler. Lampejo. Eu devo dizer que fui ao Lampejo, porque tinha também uma boa relação, na altura, com o Brasão de Castro, não tenho medo nenhum de dizer isto. E Não, esses, nem precisas ter medo. O não, Brasão de não, Castro é uma excelente pessoa, não, e atravessou as os governos escolas, todos e as e mais escolas É não alguma. verdade. tinham uma Pelo menos coisa, histórias há de ter para contar. e as escolas não tinham nem música nem teatro. Pois não. O ensino Não se primário investia. não E havia. ele era secretário de E Educação ele na era o altura. secretário da Temos de querer Educação. esse E eu fui lá, e conceito. eu lembro de ir lá fazer esta proposta antes de falar com o Zé O Zé Câmara. Câmara. E eu disse: Isso é uma excelente ideia, António. E eu agradeço. E disse: Não, mas quanto é que isso custa ao governo? Disse: Nada. Isso não custa nada. Isso eu quero é que você me abra as escolas e que ponha um diretor. Facilitem. E que punha um diretor a organizar os jovens a convergir para, por exemplo, eu até disse, eu não tenho, primeiro vai ter que me dar um quadro das escolas da Madeira e depois eu preciso saber determinadas freguesias quantas escolas primárias é que tem para ver se temos que fazer um espetáculo, dois, ou se só um chega, etc. E ele achou que foi assim, de conversa. E ele disse, olha, eu vou indicar o doutor Filipe, que era o diretor de educação na altura, e ele tem esses dados todos que o António precisa na cabeça, e assim foi, falei com ele, e cheguei aqui a Zé Câmara, digo, Com o falei com o projeto Eduardo, que é organizado e meu feito. amigo desde essa altura, o Eduardo Luiz, do TEF, disse-lhe o que queria. Falei com o Toninho, disse ao Toninho para fazer uma cara com a banda desenhada que ele já tinha iniciado, que entretanto estava parada, e fui buscá-lo, para fazer uma cara do Manel em gesso, naquelas coisas todas, que era para fazermos um boneco articulado, que o Nané é que fazia lá na tenda. Arranjamos teatro, Olha, que eu música, percebo uma coisa. histórias, e depois acabávamos essa festa, levávamos prendas, havia lanche, havia tudo, e eles depois escreviam crónicas, os miúdos, e desenhos de toda aquela festa, Já Punha-se que os tu miúdos já a ler falaste em prendas, jornais nós estamos no a pouco Natal. mais de. na quadra do Estamos Natal. a 10 Já minutos. está. Não, estamos a 10 minutos do fim. E por falar em prendas, tu tiveste ligado durante muitos anos ao Natal dos hospitais. É verdade. 10 anos também. Fiz tudo. Aí eu fui uma espécie de pau para toda a obra. E neste momento, Numa época em que eu usei como critério trazer jovens talentos, não tinha nada. Nós estamos a falar de um tempo que isto agora houve isto tudo há faz, 30 não anos havia nada, não atrás, havia nada. nós somos mesmo. Por Não isso é que este havia. programa se chama A Velha E é Guarda. verdade. E eu gosto imenso do nome, porque de facto também é bom educar os jovens. Nós não somos também assim tão velhos, Nós mas há ainda não 30 estamos, anos, felizmente, isto mudou gagás, muito não em é? 30 anos, 30, Mudou, 40 anos. Apareceram mudou os imenso. telemóveis, E, começou a Desde passar. a internet. Isto sim, foi, eu lembro-me de haver uma senhora que dizia: Isto qualquer dia já nem sequer se morre. é verdade, é verdade. Ela dizia, já nem se morre, isto foi um salto à É lua. verdade. A internet mudou tudo. O Natal aos Hospitais Trouxe marca coisas que eu boas e tive a também grande outras nem colaboração tanto. do Paulo Ferraz, Paulo Rasco. do Rui, que tinha o estúdio, Foi Lima, do Rui Lima, que tinha, foi generoso, extremamente generoso, um estúdio na pena. na pena, e eu dizia, Rui, e vou fazer uma coisa que tu vais achar louca, mas depois dizes. E vou trazer para o Natal aos Hospitais aquelas miúdas, aqueles meninos, ou aquelas raparigas ou rapazes que eu descobrir que as mães ou o tio, um primo, alguém que me desse informação, que eles gostam muito de cantar quando estão a lavar a louça, quando estão a arrumar o quarto e não sei o Isso quê. era na altura E em que eles dava-se uma lavavam a louça e oportunidade. arrumavam o quarto. É só agora. Hoje em dia não encontras Esse é nenhum o miúdo. E o Rui Lima disse, "Epá, isso é giro." E disse que é para descobrir talentos. E disse, vamos meter no meio disto 3 ou 4 pessoas que Tem um estejam no talento, mercado, não que é é? Que é para a plateia. mas vamos sobretudo colocar o Natal aos Hospitais nesta vertente. E ele achou piada. E eu tenho que agradecer ao Rui Lima, porque o Rui Lima fez uma pachorra enorme de receber aquela gente, fazer gravações, e educá-los para a voz. Olha, mas foi generoso. E eu Foi. fiz isso, portanto, eu ia buscar os miúdos a casa, eu ia pô-los ao estúdio, eu ia tirá-los, e fiz um trabalho nisso, eu recordo. Eu andava para trás e para a frente e Tu achas. Como é que tinha tu sempre vês preto. hoje? E depois ainda apresentava. É, Depois ainda apresentava exatamente. na RTP o espetáculo.
Cheguei a apresentar. Isso hoje em dia dava quantos ordenados? Não sei. Ai, Quantas é pessoas teriam isso. sido Tudo à borda. contratadas? Aquele Foi tudo disse, à borda. tu, mas como é que vês, agora temos poucos minutos, estamos a caminhar para o fim do programa, Temos como é 7 que vês hoje os miúdos e a fixação dos telemóveis? Péssimo. Péssimo. Assustador, não é? Assustador, porque não estão a aprender a falar, não estão a aprender a escrever. Eles entram num mundo que nós não Exato. dominamos, E não é- se sabe o que é que está a passar para ali. tudo minimamente preocupante. Não, mas eu aí refiro-me à segurança. Pois, À segurança. também, isso é outro É, problema. é muito outro problema. preocupante. A A exposição. exposição e- é não saber é a que- quem. A quem. Exatamente, estes miúdos entram numa floresta É. e não se sabe onde é que anda o Tudo lobo por causa mau. de uma coisa Aí é que é o está. belo. É o belo. Eu acho que publicar Ai, os filtros, fotografia, ainda pior. sim, com a pontinha da alça do Como as dia, miúdas hoje. aqui, aquilo dá uma Como se vai, sexy. deixa-se vai, vamos ao. Isto não é Eu só os tenho miúdos, pena não que é não só se os miúdos. preserve a nossa intimidade. É o turismo. Não, O isto não turismo vai fazer Mas, gestão. António Jorge, aí deixa-me que te diga que eu tenho, como todos vocês têm redes sociais, e há os próprios políticos, só para tu saber, Estão constantemente a estão usá-los. constantemente a pôr E eu estive fotografias aqui, aos eu beijos, fiz isto. em cuecas na praia. Há É coisas já campanha impensáveis política. dos políticos. E eu Portanto, tu estive metes aqui, eu fiz políticos isto. expostos desta maneira, não Eles- podes condenar Mas, qualquer deles. mas estamos, É verdade, mas não se exatamente, pode, não ainda se bem pode. que falaste disso, porque nós estamos aqui exatamente para dizer que eles estão livres de fazer isso. Porque eu já não valorizo nada disso. Acho que isso é pacheirada. Acho que isso Mas não é depois educar a cai-se, geração. Que cai-se acho que se alguém no acha que tem vulgar, valor cai-se no intelectual vulgar. e moral por facto de publicar uma fotografia, eu recuso-me a publicar Não fotografias publicam uma, dos meus 40, filhos. 50, Eu 70 recuso-me a fotos. publicar fotografias As dos minhas, meus filhos. as minhas sim, filhas sim. A minha intimidade, a minha intimidade, as Para mim minhas também. alegrias. Eu partilho algumas das minhas alegrias com as pessoas que me são íntimas, não é numa rede pública que vagueia Não, ainda por cima, se tu estás sujeito a pelas redes plágio. artesianas do mundo. E isto também Não está sujeito a tem nada com isso, que isso é da afeta. modernidade. É que Eu não é sou da só queria, não é modernidade, só mas há muitas miúdos. coisas, eu sou como o Raimundo Quintal, sou conservador, eu gosto de conservar o que é preciso conservar. Eu também sou, mas por exemplo, tu repara até, nós falamos dos miúdos, a minha preocupação maior é de facto o perigo que está lá, que nós não conhecemos, nós não Sem sabemos. dúvida. Mas também repara, por exemplo, tu tens cenas do género, um casal que se senta num restaurante muito bonito, flores e velas na mesa, não falam, mal falam com o outro, ela vai constantemente com aquelas unhas enormes de gel que eu detesto e carrega no botão e não liga por nada ao homem que ali Nem pode está. falar. O homem nem olha para ela e diz: estás bonita hoje, Nada. fizeste um esforço, porque ela fez. Exato. Ela arranjou o cabelo, ela maquilhou-se, E nada. mas é para aparecer na foto. Chega o prato, Exato. fazem assim, Foto mostra do o prato, foto diz do aos prato. seus amigos e às pessoas Estou do num Facebook, restaurante, tal. estou num restaurante fino, fino, tem de ser E fino. entretanto estão-lhe a saltar a casa porque ela está no restaurante. Até, olha, era bem feita, por um lado, Deus me perdoe. Mas a Não, verdade mas é é que verdade, é. eles não chegam a falar um com o outro, depois comem, soube-lhes o que comeram, não conversaram, A vieram. futilidade, a futilidade da E é que isto vida. está a fazer às relações a Marina, humanas. tenta sair à noite ou tenta jantar fora num dia dos namorados, A tu vais ver futilidade da isso vida publicado, está a as tornar-se. coisas todas Toda dos a gente ficou a restaurantes. saber que estiveste no restaurante chique, que o teu prato era gourmet, maravilhoso. Mas o que é que ou seja, nós estamos E a perder como é que a substitui? essência, o sumo, Como é que substitui isso tudo? conversa que não se tato, tem, o O tato. tato, o olhar, Deixa-me provar olhos o nos teu. olhos. Eles nem chegam a É. perguntar. E depois Temos mais 3 minutos. temos então o quê? Sair daqui Vamos e há uma pergunta, não é sair ainda do estúdio. Pronto, Ah, acabamos mas de acabamos ter dois de bónus. Não estás a Agora tivemos 2 de bónus, é ótimo. Vê, nós não acabamos ainda. O que é que tu fazes agora? E como é que aparece, por exemplo, o projeto A Garota do Olha, a Calhau? Garota do Calhau é um Nós estamos a falar projeto disto. interessante que eu Acho antes que da é Garota do interessante. Calhau, eu ajudei a fundar a Porta Amiga na Madeira. Porta Amiga. Eu não gosto, é das áreas que eu falo muito pouco. Muito A bonito. Porta Amiga tem mais de 30 anos e eu e um grupo de 3 amigos, entre os quais o Sérgio Abreu, que foi líder da JS, não tenho nenhum problema em dizê-lo, nós tivemos essa ousadia. O Fernando Nobre veio à Madeira uma vez, disse que queria uma comissão instaladora. Não me perguntes como é que chegaram a mim, penso que foi o Sérgio, que na altura era muito amigo do Sérgio também, e o Sérgio achou que eu tinha capacidade para ir à Câmara pedir o edifício onde está, aí foi, onde está hoje na Rua das Pretas a sede, iniciamos as obras, eu a que tive nos primeiros 6 meses à frente ajudei a lançar os concursos, porque o Sérgio tinha sido uma das questões que ele tinha pedido ao Fernando Nobre, que era o presidente da AMI, é que gostava de fazer 6 meses de voluntariado num país de língua oficial portuguesa, fui 6 meses a Moçambique, coincidi com a abertura de concurso e eu fiquei aqui, quando ele veio a obra já estava a meio caminho, pronto, fizemos isso.
Não gostei da forma como o Fernando Nobre, quando a obra estava completa, e a Rosário Martins, que estava aqui na altura no diário, até quis me questionar sobre isso, da forma como ele depois se apropriou da obra, dando a entender que tinha estado ali. A minha Como recusa se foi ignora o trabalho Jorge que Sampaio vai à Sapa Madeira. Eu feito. fiz um e-mail na altura, porque eu tinha que justificar porque é que era o único elemento da direção, que não era da direção jornal, e expliquei porquê, e recusei ir à organização, porque faço o trabalho pelos pobres, pelos idosos, pelos que E precisam, não para e não. projeção E, política. portanto, Está a ver a detestei a projeção. forma como ele se apropriou da obra e a forma, as últimas visitas que fez à Madeira, com uma petulância enorme, e, portanto, disse-lhe de caras que ele não me viria mais, não me cruzaria mais com ele, muito Isso não menos tem ali, nada a ver com que deixava a obra, solidariedade. que a obra que me interessava, e tinha muito orgulho em fazer isso. E, portanto, está feita, foi feito, não me importa. Depois disso, recebi um convite do Ricardo Silva, que tinha a ideia tinha um conjunto de pessoas amigas com quem falávamos, e eu costumo dizer que a Porta Amiga nasce praticamente da necessidade de nós, um grupo de amigos, entre os quais o Ricardo Silva, sobretudo o Ricardo Silva, de termos a ideia de partilhar o porquê de nós, sociedade, enquanto seres individuais, não nos reunirmos em associação, em organização, e fazermos aquilo que nós achávamos que a nossa ajuda, a nossa interferência, a nossa missão seria muito benéfica. Ou seja, o objetivo era tornar bom ou menos mau, como se queira. Mas era sobretudo tornar bom aquilo que podia ser muito mau sem interferência das Sem pessoas, gente. sem interferência das Gente. pessoas. Não importa a E tua foi cor esse o política, não princípio que nos importa a tua profissão. norteou, nós Gente. avançamos. Eu sou cofundador com mais 20 pessoas, ainda hoje sou vice-presidente com muito orgulho da associação, tenho imenso trabalho, Que está a fazer coisas temos 3 giríssimas. centros, 5 centros de dia, 2 centros de Alzheimer, vamos ter 2 centros de dia inovador, é a primeira vez que a Madeira vai ter 2 centros de dia em que as pessoas deixam os seus familiares ali e em vez de ir buscar às 5h30, vão buscar lá às 8h30 e já vai de remédios tomados e se punha comida se as Isso pessoas tinha quiserem, comida. que é para não chegar a casa tratar dos filhos. Sobretudo as pessoas com E a deficiência, deve questão- ser muito quando- complicado. É. E a Aquelas grande que estão obra nossa sozinhas. é de facto o Lar e Centro de Dia, também é uma obra única, não há nenhuma na Madeira, na cima no Paiol, que já está em construção, 3 milhões de contos feitos com o PRR, Contos? Euros. 3 milhões de contos. Na velha Guarda. Isto tinha que sair alguma coisa da velha Tinha que guarda. sair. Para os mais novos são Eu 15 disse milhões de isso é euros. elaborado, exato, são 3 milhões mais ou menos 3 milhões de euros. Pois, como ele tinha dito, eram 15 milhões de Exato. euros. E, portanto, a obra deve entrar em funcionamento no próximo ano. Tem 20 camas para acolher pessoas que, por qualquer razão, uma noite ou duas, Precisam. sejam É preciso pô-los ali porque alguém vai de despejados de fim de casa por semana, por qualquer exemplo, razão, exatamente. não vão ficar Isso é ótimo. Estás ocupadíssimo. muito ocupados. Muito E só ocupado. isso ocupa-me imenso. E E quer depois também dizer tive que- um grupo de idosos, e ainda tenho, mas agora menos, que 2 vezes por semana dou algumas aulas de cidadania, literatura e cultura. Oh, que Na Universidade de Sénior. Essa não me tinhas Não me dito. interessa isso. Que giro. Não, eu estava a perguntar se dás aulas na Universidade de Sénior, pelos vistos, não. É como se fosse uma universidade. Diz-me uma coisa, tu vês-te daqui a, espero que 20 anos, no lar que tu ajudaste a construir? Eu tenho Ou... dito que gostava de fazer a reserva. Nós às vezes na brincadeira Olha, dizemos Já vou reservar aquela caminha. não é fazer proveito nem Não, causa própria. eu tenho mais uma ideia de Mas uma nós república, temos viver numa eu não república com sei, os meus amigos. eu- E a andarmos minha a ideia trabalhar uns com os outros. aldeias. Exato. Seria uma minha aldeia ideia para os quando amigos. eu Temos sou mesmo uma que pessoa acabar. que gosta Temos. imenso de praticar desporto. Olha. Se um dia, quando ficar velho, se for um peso pesado, deixem-me para aí num sítio qualquer. Já estavas a entreter Mas Tem internet, não é? E agora, não podemos Mariana, passar sem podemos? sair do Natal. Vais viver com a tua família. Exatamente. Todos os natais. É uma quadra importante para ti. Para mim, é a época mais Marina, importante. daqui a pouco estás aqui no Para os fim do meus ano. filhos e tudo. É a época mais importante para os meus filhos. E É a época que eu gosto. Tenho pena, as pessoas dizem, mas Natal podia ser todos os dias. E eu já me dou por satisfeito e gostaria que nesta altura, pelo menos, haja um foco de haja atenção, pessoas que tenham Natal. foco de atenção naqueles que de facto passam um ano sem nada. E nós despedimos-nos. Até para o ano. Boas festas. Agradeço Até imenso. para o Claro, ano. Agradeço até imenso dia a 2 de vossa- janeiro. Obrigada por estares aqui. Agradeço terem maturado. Jorge, Foi é sempre um ótimo. prazer. Obrigado. Muito Obrigada.